Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em descrição e análise de cargos, plano de cargos e salários ou plano de carreira? E você pode até ter ficado um pouco confuso. O que quer dizer essas três terminologias? Querem dizer a mesma coisa? Elas são diferentes? São sim. Descrição e análise de cargos é quando nós vamos pegar o cargo lá na base, lá no começo. Por exemplo, se fosse uma escadaria, seria o primeiro degrau, aonde você vai analisar e descrever o cargo. É quando você vai dizer quanto vale os cargos. Porque, veja bem, quando você descreve o cargo, você vai definir, vai escrever o que o ocupante do cargo vai ter que fazer. Quando você analisa o cargo, você vai escrever, você vai dizer o que esse ocupante de cargo tem que ser. Por exemplo, o que ele tem que fazer? Descrição de cargos: lixar, polir, pintar. O que ele tem que ser? O que ele tem que fazer? Análise de cargos. Ele tem que ser motivado, ele tem que ter ensino médio completo, enfim. Então você entendeu. Descrição e análise de cargos é o começo. Você define tudo isso para você entender quanto vale esse cargo, porque vai ter cargo que vai ter mais atribuição, mais tarefa, e vai ter cargo onde a pessoa ela vai ter que ter ensino fundamental completo, outra não precisa, outro cargo tem que ter ensino superior. Então, em relação a essas mudanças e essas diferenças, é que os cargos eles ficam com valores diferentes. Definido a descrição e análise de cargos, então nós passamos para o segundo passo, que é o plano de cargos e salários. Porque agora nós vamos começar a fazer o plano. Agora que nós sabemos quanto eles valem, nós vamos ter então o eletricista 1, o eletricista 2, porque a gente sabe que eles fazem coisas diferentes. E lá no artigo 461 da CLT diz, né, que aquele que faz a mesma tarefa com a mesma perfeição tem direito ao mesmo salário, exceto aqueles que estiverem alinhados por quadro de carreira. O quadro de carreira é o ponto final. Lá no quadro de carreira, nós vamos colocar as questões ali do biênio, ou seja, o princípio da antiguidade e o princípio da meritocracia. O que ele tem que atingir nos próximos 2 anos? Nos próximos 2 anos, chamado de biênio ou triênio, a sua empresa que vai definir, ele terá um conjunto de tarefas a serem buscadas. Então, você atingirá, você cumprirá esses dois princípios que estão lá no artigo 461, né? Que é o princípio da isonomia e o princípio, aliás, atendendo o princípio da isonomia, que se satisfaz, né, pela meritocracia e também pela antiguidade. É complicado esse assunto, por isso eu desenvolvi uma metodologia simples, prática, fácil e de baixo custo para resolver esse problema aí na sua empresa de uma vez por todas, e aí você vai ficar protegido do ponto de vista jurídico, sem correr os riscos de receber aquelas reclamatórias trabalhistas, né, por pedido de isonomia, e ainda por cima você vai deixar os seus funcionários satisfeitos e eles não vão mais dizer aquela famosa frase, né, de que eu trabalho aqui não sei quanto tempo e não é feito justiça porque eu ganho sempre o mesmo salário. Aí os seus funcionários crescem e você fica seguro juridicamente. Faça um contato, você vai se surpreender.